Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, onde trazemos notícias diárias a respeito do tricolor mais querido do Brasil, o São Paulo Futebol Clube. Então, pessoal, hoje nós vamos falar a respeito da partida que aconteceu no Morumbi, né, contra o Cruzeiro, né, onde mais uma vez nós empatamos, né. É a terceira partida no Campeonato Brasileiro que o São Paulo empata, né, e já no meio da semana nós havíamos empatado, né, na Libertadores, né. E hoje foi mais um empate com um gostinho de derrota, né? Nesse vídeo nós vamos falar a respeito do Zubeldia. Será que ele vai continuar? Será que ele vai sair? Será que o Dorival ele pode pintar aqui no São Paulo, né? Então, antes de começar o vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho, ok? Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Dia. E ali enxergar os problemas do São Paulo é muito fora da realidade. Vou mais além. Ele está tirando muito desde que chegou do elenco. E vou dar um passo a mais ainda, que é o que mais vai irritar, certamente, as redes sociais lá, porque as pessoas criticam a gente, enche de cá, fala que você é um careca não sei o quê, e etc, etc, etc. Mas não tem um argumento tático, técnico, para explicar isso. Então tá tudo bem. Repito, cada um vê o futebol como quiser. Olhar o que o Zubeldia tem feito no São Paulo e não enxergar como um dos técnicos que faz os melhores trabalhos dos times do futebol brasileiro é não entender o que acontece no futebol do São Paulo. Sim. Desde quando chegou. Totalmente de acordo. Repito, um dos melhores trabalhos de técnico no futebol brasileiro. Tem técnico muito mais demorando para achar time, demorando para fazer jogar. Tem técnico que tem pelo menos um time com jogadores de todas as características. Atacante de lado de campo de velocidade, um volante que marca, um segundo que chega e sai jogando, um meia que encosta a linha, um centroavante que faz os seus gols. E é essencial, você tem que olhar para as fases do Luciano, do Caleri, porque se esses caras jogassem bem no jogo da quinta-feira, pode ter vencido. Se São Paulo tivesse o Luiz Gustavo, e é uma fatalidade que aconteceu, São Paulo não teria perdido. Nem o citei como desfalque, porque ele não é titular do time. Ah, mas é importante. Mas hoje seria importante. O São Paulo jogou o jogo da Libertadores, e quando joga com o Marcos Antônio e Alisson de volantes, um jogador de 1,73 m, o Alisson, que joga muito, e o Marcos Antônio... 1,66. 1,66 de altura. Aí você é obrigado a fazer o quê? Seu lateral direito à disposição, se não for o Cedric, é o Igor Vinícius. O Cedric, ele usou antes, mais adiantado, porque não tinha atacante de lado de campo de colocar o Lucas Ferreira. Estou falando da ginástica. Aí, como ele não tem um volante para pelo menos fazer um terceiro jogador na frente, quando o time ataca, além de faltar pegada ali, ele usa um lateral do lado direito, porque ele precisa sustentar a defesa com pelo menos 3 jogadores. Porque do lado esquerdo, o cara avança. O Wendel chegou, mas ainda não está bem, né? Ou seja, ele tem, nesse momento, talvez olhando todos os times do futebol, mas não, com certeza, olhando todos os times do futebol brasileiro, quando se fala de característica, eu não estou falando de qualidade, nesse momento, contando os jogadores que estão machucados. Opções, você disse. Opções. Tirando os jogadores do São Paulo que estão machucados, o elenco mais curto e com menos opções de jogo entre os 20 times da primeira divisão. Nesse momento. Obviamente, eu estou levando em conta os jogadores do São Paulo que estão fora da equipe. Sim. Se todos estivessem, eu mudo o raciocínio, mudo o discurso, mudo a cobrança, mudo o nível de exigência. Quer dizer, olhar para o Zubeldia e fazer a campanha que eu vi ali, quebrou o time, tinha que tirar o Ferreirinha, não tirou o Ferreirinha. Tem algumas campanhas sistemáticas contra o Zubeldia, Eu não consigo partindo entender de por quê. lugares diferentes. Mas você qualifica o elenco Então, do São pessoal, Paulo... eu concordo com um dos comentários que foi feito ali, né? completo, o elenco. O time O titular Zubeldia, ele já tem um ano no São Paulo. O elenco? O elenco do São Paulo é ruim. Houve uma Nota cinco. evolução do time? Sim, Exagero. houve, não dá pra negar. O elenco... Breiler, hoje, levando em consideração que o São Paulo não tinha time- 6 não, jogadores. não, hoje não. Eu vou te falar o banco. Não, Não, tô mas o falando elenco- o elenco completo. Mas é o elenco. Não, mas Não, é o elenco agora que você está completo. vendo Não, o mas elenco. completo, hoje não está completo. Está vendo o elenco Não, mas agora. analisando o elenco quando ele tiver todos os jogadores Não, à mas disposição. e É ruim. quando isso vai acontecer? Não, é um problema. O elenco, Ó, 5,5, 6. hoje o banco do São Paulo tinha Jandrei, 6 da base. Igor Vinícius, Rodriguinho, base, Igor Vinícius vai Wendel, ficar. Bobadilha, Ferrarese, Sabino, Patrick, base. Se bem que já, Mas para os já rodou jogadores, as pessoas bastante. nem sabem quem são ainda. Henrique, base. Negruti, base. Alves, base. Rian, base. Não, tem um É o sub-20, é o time da Copinha. Olha, lembra do Cruzeiro. Não, Vou pegar tem um aqui. Olha o problema. banco do Cruzeiro. Tem um problema de profundidade com o elenco do São Paulo. Mas elenco, como se fala, é profundidade. isso- o time isso titular é do São Paulo inteiro, para mim, é um time nota 7,5. Então, mas Time bom. o elenco do São Paulo não é ruim.
É um elenco, mesmo com os jogadores da base, Matheus Alves, até o Rian Francisco, tem pouca rodagem, mas são bons jogadores. Mas não estão prontos com Não, o passe da torcida do São Paulo coloca, como se ele fosse solução. Eu acho que o jogo de hoje escancarou isso. Mas o São Paulo tem uma boa O que eu tô falando é o base. seguinte, foi uma fatalidade mesmo você perder essa quantidade de jogadores importantes. E da mesma posição. alguns. Isso aí você limpa um pouco a barra da diretoria. Porque Sim. você não conta que você vai perder Exato. 6, 7 caras grandes. Mas eu estou dizendo mais em relação às críticas que o Zubeldia vem sofrendo. Exato. Que são baseadas nos jogos que o São Paulo não está pontuando como se esperava, com um elenco reduzido nesse instante. Olha o banco do Cruzeiro como você pediu. Léo Aragão, Gamarra, Janderson, William, que foi bola de prata ano passado, Murilo, Wallace, jogador campeão olímpico, Eduardo, Joga no São Paulo titular hoje. por jogador que Tivesse brilhou hoje. no Botafogo aí nos últimos tá mal o anos, Wallace, né? Rodriguinho, Dudu, Gabigol, Lautaro Tá brincando. e Marquinhos, que é base do São Você tá Paulo. brincando, né? Então, Você tá brincando, né? Mas esse elenco do Cruzeiro acaba sendo super O Dodô valorizado tá rindo. também. Você tá brincando, né? Você tá brincando, né? Não, mas o elenco do Cruzeiro superior. é super valorizado. Não Mas foi mal montado também. Exato. Isso, quer dizer que os jogadores da base do São Paulo, com 3 jogos na carreira, 2 jogos na carreira, não sei o quê, Não. tem mais capacidade de resolução do que Dudu, Gabigol, Lautaro, esses caras estão todos... Não, mas o- Que, Deus, que vamos jogo de visivelmente, por necessidade, esses meninos, você falava isso assistindo o jogo comigo, estão sendo colocados antes da hora. Eu acho É que isso. E estão dando uma resposta. O Ferreira está respondendo bem, o Alves, que é absolutamente natural, oscila, e o Ria jogou muito pouco, não, dá nem para levar em consideração. Hoje até Hoje, entrou bem. Eu gostei. O Rian entrou bem no hoje. jogo. Entrou bem no jogo. Tem personalidade. O ponto é, Se vai acelerar alguns processos, ele poderia render melhor em outro contexto, mas ele entrou bem hoje. eu concordo que há um exagero enorme em torno do Zubeldia, uma loucura. a análise do Você acha o trabalho trabalho dele. dele bom? Eu acho um trabalho correto. Um trabalho correto. Mas bom, eu vejo. O que você acha hoje do trabalho, não estou fazendo uma comparação, do Abel Ferreira? É um bom trabalho. Trabalho que oscila e voltou a melhorar essa semana. É um bom e trabalho. Todo mundo aqui Se a gente analisar o Teve muita última diferença semana. diante das coisas que ele tem de um técnico para outro, do outro, nesse momento? Mas o ponto é. Nesse momento, eu tô falando da história, que é um papel muito maior, Pra tá mim me é comparando. um trabalho Nesse correto momento. e o Zubeldia, na minha visão, não merece ser demitido. Não, ano passado o trabalho do Zubeldia foi bom. Sim, foi bom. Foi bom. bom. Esse ano oscilou Então, com problema de lesão e até problemas também do a Zubeldia, minha crítica- condicionado por isso, pela pressão. Eu tô mais na linha do que o Birner tá falando. Acho que tem um exagero, uma loucura enorme. Mas eu discordo do Birner quando ele fala que o Zubeldia tem um dos melhores trabalhos do Brasil. Eu vejo Quais são melhores hoje? Roger Machado tem um trabalho bem Perfeito. melhor. Felipe Luiz no Flamengo levando em conta elenco. Abel- Mas daí é uma diferença abissal, né? Mas também- Não dá nem para comparar. Hoje a gente falou do lado esquerdo, que Não, mas jogou o Michael, tinha o Gonçalo Plata, tinha o Luiz Araújo e entrou o Cebolinha. Não, o Ferreirinha nessa ordem tá aqui. Começou jogando São Paulo, tá em que ordem esses daqui? Não, eu entendo, Esses Birner. quatro- Eu esses entendo. quatro. O ponto... Mas aí, calma aí. Então Se- eu senão não a vou gente vai- comparar o trabalho do Zubeldia com o de ninguém. Não, senão a Porque gente- se o- E o Não, Felipe Luiz também não. A gente não elogiou. O Felipe Luiz, com o que tem, faz um bom trabalho. A gente não Teve elogiou. muita gente que fosse passou mal, lá e não conseguiu fazer. A gente não elogiou o Voivoda Não aqui dá ano pra- após ano, porque o time ficava em 4º lugar no Brasileiro, 5º lugar no Brasileiro, porque o time conseguia chegar em final de eu só Copas não com um acho- elenco mais limitado, eu só tratando não com os acho melhores do que país. Analisar Não, mas o eu- trabalho é o que se tem e o que se faz. Mas- eu só não, não acho pra que mim está é isso. interditado o debate do Felipe Luiz, porque ele tem 5 opções a mais. Não, dia. não, a não, gente, ninguém a gente tem não todo para de debate. Você elogiar o virou e Felipe. falou, o Ferreira está em que posição? Então não tem discussão. Não, mas Calma aí. tem se for por esse Vai lá, caminho- discussão. Não, tô falando assim, Vai é lá, muito discussão. difícil você comparar o trabalho do Felipe Luiz com o Zubeldia, porque um tem uma Realidades fartura opostas. tremenda, uma Não, mas realidade eu acho que não, sensacional. Eu acho que é problemático. Eu acho que é o que o Felipe Luiz tem, o que o Felipe Luiz entrega. Colocamos numa casa aqui subjetiva de porcentagem. O que o Zubeldia tem, o que o Zubeldia entrega. Colocamos também. Não estou dizendo que a gente precisa exigir do Zubeldia o mesmo que do Felipe Luiz. Óbvio. Mas dentro do que cada um tem, é claro que você pode. Você pode avaliar o treinador Carille Agora, o Zubeldia. o que tá pegando é que o cara, a gente sabe, o cara virou alvo. E agora, isso chegou na arquibancada. Demorou um pouquinho para chegar, mas chegou na arquibancada. A retórica chegou. Não na totalidade, a retórica problema chegou é e foi lento. abraçada É isso. por parte da arquibancada. E aí, o Ferreirinha contra o Alianza Lima, isso aconteceu, por 2 vezes pede para sair. Informação, isso não é opinião, para deixar claro. Informação. Aí o cara tira. O Ferreirinha tinha feito 2 gols no jogo. São Paulo ganhou de 2-0 do Alianza Lima com 50 mil pessoas no Morumbi. Mas tem que olhar quem ele tinha de opção de banco também. Ele não tinha opção pro lado E fez a esquerdo. troca certa. Exatamente. E fez a mesma troca que ele fez no jogo da Argentina. Sim.
contra o Tadieres. Vitória do São Paulo. O São Paulo ganhou na Argentina, deve ter sido a terceira vitória na história na Libertadores. Foi. E foi super criticado o Zubeldia, mesmo assim. Para mim, o time fez um bom jogo. Uma contra o Racing, uma contra o River e essa, em toda a história. Ó. Então, na história. Na história. Bom, aí o São Paulo, diante de 50 mil pessoas, sofre o empate e por causa da saída do Ferreirinha e entrada do Wendel, a culpa era o treinador. Pro Alianza Lima. Então, mas... Que o Enzo acompanhou o jogador do Alianza Lima no primeiro gol. Aí tem uma semelhança... O time relaxou E o segundo gol, o time deu uma relaxada. Relaxou e tomou. A arquibancada deu uma relaxada. O São Paulo voltou pro segundo tempo. O jogo estava tão controlado que o time relaxou. Ninguém imaginou. O jogo acabou. 2-0, todo mundo pensou, acabou. Mas aí tem uma... O terceiro vai sair ali meio ao natural e bobear ainda sai o quarto. Mas tem uma semelhança com o que aconteceu com o Felipe Luiz no meio da semana. Porque ele poupa jogadores e aí a responsabilidade pelo fracasso Felipe Luiz poupou jogadores. Mas, na verdade, o erro do Felipe Luiz foi ter empilhado atacantes e desorganizado o time no segundo tempo, que ele próprio reconheceu. O Plata termina pela esquerda ali como um lateral barra ala, né? Exato. E no caso do Zubeldia, seria uma cobrança mais justa se alguém argumentasse, poxa, mas estava jogando em casa, ele vai dobrar a lateral por ali, não tinha, sei lá, bota... Mas não é nem dobrar a lateral, não tinha outro jogador para botar ali. Sei lá, o André... Não tinha outro jogador para botar ali. Não tem jogador lá no campo. O André estava só no lateral. Sei lá, mas que em algum... Treinador... Não tem. Mas o Zubeldia é um cara... Beleza, sobe essa escada aqui. Não tem escada, não existe, não tem. Não, mas é simples. Seria uma decisão... Não tem, não existe. Seria uma decisão menos impopular se ele colocasse qualquer atacante à disposição, o Rian Francisco, o André, nesse jogo. Mas ele tem que satisfazer a torcida na substituição? Mas esse é o ponto. Alguns treinadores, quando estão nessa situação, acionam um modo instintivo. Mas daí eu acho que é mais uma virtude dele. O cara vai para o instinto de sobrevivência. O Zubeldia já mostrou que não é esse cara, desde o ano passado. Quando ele era criticado, coloca a base, ele manteve o critério dele e ele... E aí a diretoria que tem que tomar essa decisão e tem de fazer essa análise de, é essa personalidade que eu quero pro meu clube. E aí me chama a atenção quando o dirigente, o Belmonte, vem dizer, olha, a gente tá com o Zubeldia. E ele falou pro Edu Afonso, exclusiva. Hoje, exclusiva, a gente vai... Vamos reproduzir a entrevista? Vamos. E aí depois você fala na bota, você fala... O Belmonte, que eu me lembre... não sei se foi a primeira demonstração, mas foi a mais enfática de defesa ao treinador. Vamos acompanhar. A gente ouve muito isso, né? Que o Zubeldia está por um fio, que é o risco de cair. E a gente confia completamente no trabalho do Zubeldia. Posso até te segurar, Edu, que no próximo domingo a gente joga com o Santos aqui no Morumbi. Junto conosco vai descer do ônibus Luiz Zubeldia. A gente sabe o momento que estamos passando. Temos desfalques importantes, 6 atletas importantes. O trabalho do Zubeldia está sendo muito bem feito. A gente confia totalmente no nosso grupo de atletas. Achamos que podemos ganhar hoje, mesmo sem 6 atletas importantes. A gente confia no nosso elenco, a gente confia no trabalho do treinador, então não há nenhum risco, qualquer que seja o resultado. E temos convicção que podemos ganhar hoje, que o Zubeldia caia hoje. Repito, te asseguro que no próximo domingo, aqui no Morumbi, quando enfrentaremos o Santos, Luiz Zubeldia descerá do ônibus conosco. Detalhe, no meio de semana, o São Paulo tem uma parada dura, enfrenta o campeão da Libertadores, campeão brasileiro Botafogo, que vem de derrota para o Red Bull Bragantino, no Newton Santos. Quinta, eu acho. Acho que é quarta-feira o jogo. Algum dos jogadores que estão fora de São Paulo pode voltar? Acho que voltar? não. Mas esse tipo de O Caleri volta, né? Porque cumpriu Botafogo vai ter um suspensão. time melhor que o do São Paulo, pelo menos jogadores melhores que o do São Paulo para ganhar o jogo no meio de semana. Vai lembrar do jogo. Esse tipo de manifestação é necessário para você não ceder uma pressão ali um pouco mais populista. Mas você confia? Não, porque a gente sabe que são dirigentes. Mas o que você quer do cara? Mas o que ele fez... A todo jogo, a gente sentava aqui a mesma ladainha. O Bini sabe, discutiu no meio da semana. E o Zubeldia, será que fica? Pelo menos hoje, tropeçando ou ganhando, sabe? Empatando ou perdendo. Ele tá lá. Eu acho que pelo menos isso é uma demonstração. Muitas vezes, entrevista de dirigente é beijo de viúva. Não vale para hoje, semana que vem cai. Tudo bem. Mas não, pau do Botafogo semana do São Paulo, então? Só que pelo menos hoje diretoria do São Paulo é interessantíssimo. Eu faço várias críticas, mas ela não demite qualquer coisa. Mas o ponto que eu tô questionando é... O Dorival saiu pra problema. Asseverar que treinador fica e palavra de dirigente, ainda mais... O Belmonte falou que o Rogério Ceni... Não, ele fica e o Rogério Ceni caiu. Isso na mesma semana. O Belmonte também... Não foi na mesma semana. Não, mas foram dias. Coisa de dias. E ele caiu depois de uma vitória. Só uma coisa, ele garantiu até o clássico contra o Santos.
Sim, ele não falou... Ele não falou que vai ser o nosso técnico até o final do ano. Ele garantiu até o clássico contra o Santos. Não, e Vamos ser justos com eles. O Carpini, o Belmonte também, na véspera do jogo, ele caiu contra o Flamengo. Você viu o último jogo do Carpini no Morumbi? Não, tudo bem, mas... Quem esteve lá, foi um jogo da Copa Libertadores. Não, foi um jogo contra o Fortaleza. Estreia no Campeonato Brasileiro. Depois o São Paulo jogaria contra o Flamengo e depois o Flamengo no Rio. Foram 2 derrotas. São Paulo estreou com 2 derrotas no Brasileiro passado. Não, depois... Não, Tajeres era... Não, Tajeres foi bem antes. Depois o São Paulo vence um jogo da Libertadores em casa. Estreia no Brasileiro com 2 derrotas, Fortaleza e Flamengo, em casa e fora. Depois do jogo com o Flamengo, ele foi demitido. No jogo contra o Fortaleza, nessa derrota em casa na estreia do Brasileiro D24, o Morumbi inteiro se voltou contra o Carpini. Não, e foi... Nenhum dirigente seguraria o treinador naquela situação. Não, mas o Belmonte falou antes do jogo contra o Flamengo, que o Carpini iria ficar... Mas aí, não, mas o Carpini é o treinador. Aí eu te faço uma Então, pergunta. e o ponto... Se o Morumbi inteiro vier pra cima do Zubeldia na próxima rodada, então, no próximo jogo em casa, então... Contra o Santos? Não, eu tô te Não duvido que perguntando. ele tem que Se perder para o Santos... Eu só acho que o debate sobre o São Paulo ele não pode ficar O Pedrinho interditado. segurou o Carille e depois de São Januário inteiro xingar ele. Se não é o Zubeldia, é o elenco, a diretoria então precisa ser cobrada. Se não é o Zubeldia, é a falha da defesa hoje no gol de empate, precisa ser cobrado. É a falha do ataque que vai mal, tecnicamente, Caléria, Luciano que estão mal. Os jogadores estão abaixo. Então, assim, os jogadores estão abaixo. Quem é melhor na sua função? O Zubeldia como técnico ou o Casares como presidente? Então, calma aí, então vamos debater a formação de elenco. Porque não pode não ter... é isso, porque não tem muita dinheiro. gente machucou, deu azar, realmente tem muita do mesmo setor. E a Então, não se formação do critica mais elenco o que dá isso também aí. foi baseada O que dá no só isso? plano econômico do São Paulo de redução da dívida. O que dá No só tal do isso? FDIC. Eu tenho Agora, uma informação que eu tive Mas a dívida ontem, foi de reduzida? dentro do CT, ainda não... Na verdade, nem saiu o balanço disso ainda, né? Teve um déficit gigantesco do ano passado, de quase 300 milhões de reais. Ontem eu conversei com uma pessoa que trabalha no CT, não posso revelar quem é, que me falou: o treinador é bom, os treinos são bons, o elenco todo gosta do cara, gosta do trabalho do cara, e ele é uma pessoa extremamente fácil de lidar. Quer dizer, é o combo que todo mundo quer para o seu time. Só que nesse momento... Se a bola não entrar, o estádio vier abaixo, um abraço. Claro, isso no futebol, isso acontece em qualquer lugar no futebol. Qualquer lugar no futebol. E também, como o Birner disse agora há pouquinho, quando o discurso contrário ganha muito corpo, ganha muita força e chega na arquibancada, às vezes se torna E insustentável. tem uma sombra disponível no mercado agora, né? Que está credenciada pela aquela lambada que tomou contra a Argentina no Monumental. Assim, vocês sabem muito bem que São Paulo é muito grande, ele é gigantesco e o torcedor de São Paulo esperava muito um título gigante e ele veio com a Copa do Brasil com o Dorival. Acho que isso é uma sombra e um fantasma que vai ficar ali incomodando o Zubeldia. Então, parte da torcida quer voltar a ver o São Paulo protagonista. Eu acho que não faz sentido cogitar a demissão do Zubeldia por conta do contexto que ele está inserido. A gritaria, primeiro, não dá oportunidade de trabalho. Esquece a demissão. O trabalho pode ser debatido. O trabalho... Então, pessoal, eu concordo com um dos comentários que foi feito ali, né? O Zubeldia, ele já tem 1 ano no São Paulo, né? E não dá para negar que houve uma evolução do time. Realmente houve. Mas o São Paulo, ele continua sem identidade, né? Ele não consegue ter uma constância, né? Manter uma regularidade, né? Saíram jogadores, entraram jogadores e continua a mesma coisa, né? Ao meu ver, o Dorival ele seria sim uma boa opção, né? Ele vinha fazendo um excelente trabalho no São Paulo, só que foi interrompido quando ele recebeu o convite para treinar a seleção, né? Mas acho que a volta dele seria muito bem vista, né, pela maioria dos torcedores, né? Também vimos ali que o Zubeldia ele vai continuar, né? Vai permanecer no cargo, né? E agora torcer, né, para que os nossos jogadores lesionados eles voltem o mais rápido possível e assim possa fortalecer o nosso tricolor mais querido do Brasil, né? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho, tá bom? E até o próximo vídeo.